Comunicação com propósito. Oi, coisa linda. Oi, coisa linda. Meu nome é Luana. Meu nome é Gabs. E hoje o Comunicação com Propósito é em homenagem ao Dia Mundial da Voz. Sim, dia 16 de abril é o Dia Mundial da Voz. Se você tá ouvindo no dia mesmo que saiu o podcast, quer dizer que hoje é dia 16 de abril. Se não, saiba. E pensando... Dia Mundial da Voz. Pensando no Dia Mundial da Voz, a gente quer te fazer uma pergunta. Você conhece a sua voz? Que doido, né? Que pergunta estranha. É óbvio que eu conheço muito bem a minha voz. Inclusive, odeio ela. Pois é, amor. Você conhece a sua voz? A gente quer contar pra você que a voz é uma expressão. Muitas vezes a gente condenou a nossa própria voz, né? Uma sensação de, nossa, eu odeio minha voz. Ah, minha voz é muito anasalada. Minha voz é de gralha. Minha voz é muito grave. Minha voz é fina demais, minha voz é aguda demais, minha voz é chatinha demais, né? Como se ela fosse uma entidade, né? É, como se tivesse você e a sua voz, né? Hoje minha voz acordou cansada. Hoje minha voz acordou triste, mas como se pudesse separar, né, você da sua voz. Mas para a gente saber se a gente conhece de verdade ou não a nossa voz, a gente precisa entender o que é, né, esse som que a gente escuta sair pela gente e que muitas vezes a gente nem se identifica. Pois é, a voz, ela é uma expressão, né? Expressão é colocar pressão para fora. Então, se ela é uma expressão, não é exatamente um instrumento, né, que fica lá intacto e você pega e mexe nele. A voz é o resultado. Eu gosto de falar que assim, a voz é como se fosse a lágrima, né? Não é que você pega a lágrima e fala, será que ela tá triste? Não, você tá triste, aí você chora e cai a lágrima, né? A lágrima é o resultado, a voz também. Mas é a expressão de quê, Gabi? É resultado de quê? A voz é o resultado do que você pensa e do que você sente. Então, assim como uma lágrima, assim como um desenho, a voz fica contando o conteúdo da mente de quem expressou esse som. Então, esse som, ele fica contando tudo o que tem na sua mente, tudo o que você está sentindo. Então, os seus valores, os seus conceitos, o seu juízo de valor, os seus julgamentos, o que você gosta, o que você não gosta, o que você odeia, os seus sonhos, os seus medos, o que você chama da sua personalidade, o seu signo, da onde você veio, onde você nasceu, onde você mora hoje, com quem você convive. Todo esse conglomerado de ideias e dados e sentimentos, ele tem uma resultante. E essa resultante é a sua voz, é esse som. Basicamente assim. A sua voz já expressa a sua personalidade, as suas crenças, os seus condicionamentos. O seu passado. Então, coisa linda, quando você fala que você não gosta da sua voz, você precisa saber que você não gosta dos conteúdos que estão ali escondidos. Entendeu? Então, quando alguém fala, eu acho minha voz muito aguda, é porque tem alguma coisa que esse agudo conta que você não gosta. Ou que você não gosta que vejam, ou que você não gosta nem de sentir. Por exemplo, a gente já atendeu 2 perfis que é bem comum, assim, né, no consultório, que é alguém que acha a voz infantilizada, e aí você vai ver, e tem benefícios, né, porque toda crença tem um falso benefício. E aí você vai ver a pessoa que tem uma voz infantilizada, ela acredita que se ela tivesse uma voz mais grave, ela não seria tão bem tratada, ela teria que fazer coisas que ela não quer, coisas desse tipo, por exemplo. E pessoas que reclamam que a voz é muito grave, muito grossa, parece sempre que ela tá grosseira com as pessoas. Aí você vai ver, tem um falso benefício ali. Poxa, mas aí eu vou ser trouxa? Eu vou ser boazinha demais? Se eu deixar minha voz mais doce, não vão me respeitar, não vão me ouvir? Então, tem muitas crenças escondidas por detrás desta voz. E a gente se propor a ouvir nossa voz como uma resultante, né? Como um resultado de um monte de ideias e condicionamentos e pensamentos, é um puta convite para você já observar a sua mente. Olha que legal, assim, você conhecer sua voz já é uma oportunidade de você observar a sua mente. Então, se você não gosta da sua voz, é porque você não gosta do conteúdo que tem na sua mente. E
se você não conhece todo o conteúdo que tem na sua mente, obviamente você não conhece a sua voz. E digo mais, será que esse conteúdo que está na sua mente é de verdade o que te representa? Ou será que esse conteúdo todo foi um conjunto de coisas que você aprendeu? Que você observou, que você ouviu de alguém e você reproduziu? Porque se esses conteúdos são condicionamentos, são julgamentos, é um conglomerado de passado, se é todas essas coisas, esse conteúdo que está aí, não dá para dizer que isso é você. Não dá pra dizer que isso te representa. Não é que esse museu todo te representa. Você não é um museu. O que é você agora? Assim, como eu faço para conhecer a minha voz, que sou eu no presente, sabe? É a expressão do que eu realmente sou. Porque só essa seria a minha voz de verdade, né? Só a voz de quem realmente eu sou seria a minha própria voz. Porque senão hoje eu conheço uma voz que é a mistura da minha mãe com minha avó, com meu pai, com meu avô materno, paterno, com todos os meus amigos da infância, da adolescência, com todos os meus contextos, mas eu não sou uma história, eu não sou esse corpo. Eu existo. E como é a voz de quem assume que existe? Como é a sua voz quando você está presente e em contato com quem você realmente é? Se você conhecer essa voz, ou seja, se você se conhecer presentemente, você vai se apaixonar e você vai amar você e você vai amar essa voz. Então, coisa linda, em homenagem ao Dia Mundial da Voz, você pode fazer um exercício para sua mente, que é assim: eu quero conhecer a minha voz. Eu quero saber qual é a minha voz. Eu quero saber como sou eu livre. Como sou eu livre de condicionamentos. Como sou eu livre de julgamentos. Como sou eu livre desses pensamentos e desses sentimentos que eu penso e sinto todos os dias e que eu não quero mais. Como sou eu espontâneo? Como é o som da minha espontaneidade? Como é o som da minha liberdade? Como é o som do meu inédito? Como é o meu som inédito? O som da existência. O som do agora. Como é esse som? Como é essa voz? Nossa, que lindo. Dá vontade, né? Você foi falando de vontade, assim. Eu quero conhecer a minha voz. Assim, a voz do eu verdadeiro, a voz do eu espontâneo, a voz que expressa o que eu realmente gosto de sentir e de ser, né? A voz que me representa e que me representará em qualquer momento. Aquela voz que eu concordo e que eu concordarei para sempre. Aquela voz que vai proferir palavras que eu vou sentir uma alegria quando alguém disser que foi eu que disse. E que eu não vou me envergonhar das palavras que eu disse, que eu não vou me envergonhar das coisas que eu sinto. É possível. E essa curiosidade por conhecer a sua verdadeira voz é o que te faz alcançá-la. E aí, assim, fica muito fácil de saber qual não é a sua voz. Porque a voz que não é sua é aquela que te faz se sentir desconfortável. É aquela que fica contando as coisas que você não gosta de sentir. Então, medo, raiva, angústia, tristeza, culpa, tudo isso é uma voz que não é sua, porque não é confortável. Aquela voz que fala coisas horríveis que depois você se arrepende. Aquela voz que ataca, aquela voz que defende. Ou aquela voz que te diminui, aquela voz que te deixa sem voz, aquela voz que você não se sente ouvido. Essa voz não é sua, tá? Essa voz não é sua. Então, saiba, qualquer sensação esquisita, qualquer sensação não agradável quando você está se expressando, saiba, tem uma voz aí que não é sua. Tem uma voz que não combina com você. E aí, ao invés de terceirizar, né, de falar, ai, a minha voz não saiu como eu queria, ou eu não sou ouvido, ou que droga, não devia ter falado assim, você pode se perguntar, o que eu estava sentindo? Qual era a minha sensação nesse momento que eu não gostei da minha voz? Que sensação é essa?
Que incômodo é esse que veio antes de eu ouvir essa voz que eu não gostei? Veio antes. Às vezes parece que não, mas se a gente tiver um compromisso de lembrar que a voz é uma expressão, e se em algum momento você não concordar com a sua expressão e tiver um compromisso, tá, então eu vou investigar o que veio antes. O que estava pressionado que saiu nessa voz? E aí eu tenho esse compromisso de limpar o que veio antes. Porque se eu limpo a raiz, se eu limpo o que tem na minha mente e que eu não concordo, obviamente a expressão vai mudar. Mas se eu tento mudar na expressão, e se eu discordo da expressão, e se eu fico não gostando da expressão, não acontece nada na minha mente. A não ser continuar não gostando e continuar investindo numa coisa que eu não gosto. Porque sentimentos de não gostar, obviamente, vão expressar coisas que você não gosta. É uma voz que eu não vou gostar também. Com Então, certeza. coisa linda, a gente tem uma dica para deixar para você. A voz que você tem hoje, ela é uma resultante de muitas vozes que você ouviu, fisiologicamente falando mesmo, né? Então, você sabe português, porque você ouviu muitas pessoas falando em português no seu primeiro ano de vida, e aí você se expressou em português a primeira vez que você falou, né? E assim é com a sua voz também. Você ouviu muitas vozes e você ouviu opiniões de vozes que você nem sabe. Então, chegava uma pessoa vendendo uma coisa no seu portão e sua mãe odiava aquela pessoa, você associou que aquela voz não é legal, entende? Aí você via sua mãe confiando no repórter da Globo e aí você associou que voz grave é uma voz confiável. Enfim, muitas coisas, né? Fora um inconsciente coletivo absurdo. A Angelina Jolie, no filme brasileiro que tem a voz assim, sensual. Aí você associou isso, né? Então, claro que a sua voz hoje é um resultado de muitas vozes que você ouviu também, que você comprou, a gente chama, comprou, você comprou umas ideias, comprou umas crenças e comprou mesmo auditivamente, você deixou entrar e hoje tem uma resultante aí da sua expressão. Então agora... Temos um convite, né? Agora chegou a hora de você escutar uma voz que te conta outra coisa. Chegou a hora de escutar a sua voz, a voz do seu coração, a sua voz de verdade. Por isso, o primeiro passo é se perguntar mesmo: qual é a minha voz? Eu quero conhecer minha voz. Coração, qual é a sua voz? Qual é a voz do meu coração? Qual é a voz que eu concordo? Deixa eu ouvir essa voz que representa o amor. Deixa eu ouvir essa voz que representa a paz. Deixa eu ouvir a voz do meu coração. Pede mesmo para ouvir, que você vai ouvir uma outra voz, uma outra referência de voz no seu coração. E aí, obviamente, você vai expressar diferente. E você vai ter que treinar por um bom tempo. Ouvir, decidir qual voz você quer ouvir, sabe? Porque as vozes aí do seu passado ainda estarão na sua cabeça. Tem muitas vozes, mas tem uma voz que é a voz da paz. E aí você pode pedir: paz, como é o seu som? Amor, como é o seu som? E quando você ouvir uma voz, você pode se perguntar, mesmo consulta seu coração: essa voz expressa amor? Essa voz expressa paz? Para você aprender a discernir uma voz que você quer escutar de fato. Nossa, e isso vai te dar uma liberdade muito grande, porque você vai saber discernir qual voz que você está ouvindo e, obviamente, a voz que você está ouvindo será a voz que você vai emanar para o mundo também e a voz que você vai levar para os seus relacionamentos. E no dia que você conhecer a sua voz, e a gente sabe que você tem essa condição e que você vai fazer esse exercício e que você vai conhecer a sua voz, você vai conhecer um som que não ataca. Você vai conhecer um som que cura. Você vai conhecer um som que não se envaidece. Você vai conhecer um som que une, um som que acolhe, um som que traz paz, um som que não cansa, um som leve, um som amoroso, livre, efetivo.
Que delícia. Para isso você vai ter que treinar. Primeiro escutar. Você vai precisar escutar a voz do seu coração, a sua verdadeira voz, que tem todos esses atributos em conexão com uma voz da própria paz, da própria felicidade. A sua expressão é exatamente essa. A paz é livre de conceitos, livre de julgamentos, livre de passado, livre de razões, de motivos. A paz e o amor simplesmente são, simplesmente é. Então, é essa voz que você vai, a partir de agora, se propor a ouvir e que a partir de agora você também vai se propor a emanar, porque o que você ouve é o que você coloca pra fora. E o dia que você conhecer a sua voz, coisa linda, você vai conhecer também, automaticamente, a voz do ser. E sabe, a voz do ser é a sua voz. Você é o próprio ser presente. Agora, você existe antes de todos os pensamentos, todos os condicionamentos. Você existe. E essa é a voz do ser. E olha que coisa maravilhosa, né? Você poder falar, eu conheço a minha voz é a voz do ser, e se a minha voz é a voz do ser, é uma voz que representa a todos, é uma voz que inclui a todos, é uma voz que inclui a todos que têm vida, é uma voz que concorda com todos. Se você fizer esse pedido, essa voz vai se apresentar para você, e essa voz é a voz mais sincera que tem aí dentro. É a sua. Ai. Espero que a nossa voz tenha chegado a você com todo o nosso carinho e que você escute a sua própria voz, o seu próprio coração, e que você trabalhe para que você goste da sua voz, que você goste de você. Você merece ouvir a sua voz e concordar com a sua voz. E que quando você pensar em você, você pense no ser. Quando você pensar na sua voz, que você pense na voz do ser, que é a voz que te representa. Tá bom, coisa linda? Ai, muito obrigada por estar aqui com a gente, que gostoso. Feliz dia, feliz feriado, feliz Páscoa. Tamo muito junto, tá bom? Ressoe essa voz que te representa, só essa. Bom, para quem é novo aqui no podcast, caso você queira mandar uma mensagem pra gente, fazer algum pedido, é só você mandar um e-mail pra gente no tudodepropósitopodcast@gmail.com ou mandar um oizinho, marcar a gente, avisar que tá ouvindo, fazer proposta de temas no @voz do ser lá no Instagram. Obrigado, coisa linda. E, uma coisa importante, você pode também acessar o nosso site www.vozdoser.com.br. Verdade. Lá tem todos os serviços e tudo que você pode usufruir da voz do ser. Um beijo, coisa linda. Um beijo.